E aí, pessoal, tudo bom? Então, eu vou começar esse momento de revisão dos nossos assuntos abordados até agora pelo capítulo C1 do nosso livro do Bernoulli. Então, eu vou mostrar para vocês de novo, através desse vídeo, um- uma breve revisão sobre o que a gente viu em sala de aula. Tem alguns links de vídeos que a gente não vai ver aqui neste vídeo, então recomendo vocês acessarem a plataforma do Bernoulli mais uma vez e procurarem pela apresentação e alguns links se vocês tiverem dúvida de como executar, ou tiverem mais alguma curiosidade para como executar algum dos vídeos, alguns dos exemplos que a gente já abordou em sala de aula. Então, até porque esse vídeo aqui eu não quero que fique muito longo. Iniciando a nossa apresentação, então a gente precisa ter em mente que quando nós observamos objetos, né, ou que a gente pode chamar de corpos na área da física, esses objetos, e assim como a nós mesmos, a gente começa a ter uma certa ideia de referencial. Como, por exemplo, se eu me considerar um referencial sentado ali na calçada da Ipiranga, assistindo os carros passando, eu vou ter como referencial, eu vou ser um referencial, e a partir dessa minha ideia de espaço, eu vou ter essa impressão de que os carros estão passando, e que de fato eles estão passando, a gente sabe que sim, né? Mas se a gente analisar quem está sentado dentro de um carro, apesar de que essa pessoa sabe que ela está em movimento, se deslocando de um ponto até outro, mas se ela se considerar como um referencial estático, parado dentro do carro dela, quem está passando pela vista ou pela visão dela sou eu, certo? Então percebam, num estado um pouquinho maior, se a gente parar para analisar, eu agora aqui, ou nós estudando, muito provavelmente todos vocês aí em casa, vocês estão parados, assim como eu, né? Então, será que, sob o ponto de vista do Sol, lá, né, no céu, no nosso céu, sob o ponto de vista do Sol, será que a gente está parado ou em movimento? Lembra que a gente discutiu isso em sala de aula? Então, se não lembra, sob o ponto de vista do Sol, nós estamos em movimento. Então, como uma das perguntas que a gente trouxe no início da discussão sobre movimento, uma delas era se vocês já tiveram aquela impressão de que a Lua estava perseguindo vocês durante uma trajetória, numa viagem noturna. Outra ideia também que a gente podia ter sobre o que era referencial e o bug que dá na nossa mente é quando a gente para analisar, por exemplo, quando a gente está dentro de um carro e ao lado do nosso carro estaciona um ônibus. A gente parou na sinaleira e esse ônibus, por acaso, corre um pouquinho para trás, assim, solta a marcha, a embreagem, não sei muito bem. Ela solta ali e de repente ele dá uma corridinha para trás. E a gente tem a impressão de que o nosso carro, ou o carro que a gente está andando para frente. Ou também pode acontecer que o ônibus arranca, vai para frente, antes da gente, e a gente tem a impressão de que o nosso carro, o carro que a gente está, começa a correr para trás. Essas impressões é porque a nossa cabeça sempre procura referenciais, né? Então, como o nosso referencial é o ambiente que a gente está, né? Dentro daquele carro que a gente está como referencial parado, a gente começa a perceber tudo ao nosso redor, quando o carro está em movimento ou não, os outros objetos em movimento, a gente começa a ter essas relações. Por isso que a gente diz que o referencial é algo relativo, né? Tudo depende de por onde que eu estou analisando, né? Eu trouxe na nossa aula de discussão sobre esse tema esse vídeo sobre o Pateta, né? Então vocês devem estar lembrados que o Pateta estava fazendo esse exercício na academia e a gente estava muito bem pensando no início do vídeo que o Pateta estava subindo e descendo, ou seja, ele estava em movimento. Mas no segundo vídeo, quem de fato estava em movimento, quando a câmera abriu mais, a gente percebeu de fato que
a barra estava em movimento. O Pateta estava trapaceando. Na verdade, o Pateta estava fazendo atrapalhadas, né? Patetices. E ele estava fazendo o exercício errado. Ele estava levantando e abaixando a barra. O exercício errado no termo do ponto de vista de quem quer fazer, por exemplo, um exercício de peito, né? Isso a gente tem que discutir com o professor de educação física depois. Mas o exercício que a gente achava que ele estava fazendo, de se erguer assim na barra, não era esse que ele estava fazendo. Ele estava fazendo outro exercício, né? Ele estava movimentando essa barra. Então, se a gente analisar quem estava de movimento, de início a gente achava que era o Pateta, porque a gente tinha como referencial a barra estática. Porém, quando a câmera vai para trás, a gente percebe que quem estava em movimento mesmo nessa situação, ou pelo menos quando a gente tomou como referencial o Pateta, quem estava em movimento era a barra mesmo. Aí, depois dessas discussões, a gente entrou nos conceitos que a gente precisava ter registrado no caderno, que desses 3 termos mais importantes. Então, referencial é o sistema que se toma como base para estudar o estado de outros corpos. Que estado de outros corpos? O estado de outros corpos é analisar se o corpo está em movimento ou se ele está em repouso. Aí, se ele está em movimento, é quando a posição do objeto sofre mudança em relação ao referencial. Então, eu tenho a mim como referencial. Eu sento lá na Ipiranga, dou uma olhada nos carros. Os carros estão parados ou se movimentando? Então, se eles estiverem se movimentando, eu tenho essa ideia, ou eu comprovo que eles estão se movimentando, que no início da minha observação, eles estavam parados na sinaleira. 2, 3 segundos depois de que a sinaleira abriu, esses carros desapareceram no meu campo de visão, né? Então, essa é a ideia do movimento. É a locomoção ao longo do tempo com relação ao referencial. E o repouso é diferente do movimento, né? Quando a posição do objeto não sofre mudança em relação ao referencial. Estou sentado lá na Avenida Ipiranga, analisando os carros, mas daí eu analiso as árvores também. As árvores estão em movimento com relação ao meu referencial. Se eu estou sentado, parado e olhando para elas, as árvores estão em repouso, certo? Porque elas não mudam de posição ao longo desse meu tempo de observação. Então, finalizando esses conceitos aqui, é importante que a gente lembre que o conceito de movimento e de repouso são relativos justamente por causa do nosso referencial. Se a gente analisar nós dirigindo um carrinho ali na Ipiranga e tomarmos nós como pontos parados, vamos ter que aceitar isso mesmo sabendo que o carro está andando. Se assumirmos nós como referencial, tudo que está ao lado, tudo está passando, tudo está em movimento. Nós estaríamos parados. Agora, é o mesmo exemplo que a gente tem com relação ao Sol e o planeta Terra, né? Se a gente tomar como referencial o Sol estaria analisando a Terra está em movimento, mas aqui dentro do planeta Terra, ou na superfície do planeta Terra, a gente tem a impressão de que o Sol está em movimento em torno de nós. Então, tudo é uma questão de referencial para analisar quem está em movimento e para analisar quem está em repouso. A trajetória, então, é um outro termo importante que a gente assistiu uns 2 vídeos na nossa aula para observar justamente o ponto de vista, né? A trajetória depende muito do ponto de vista de observação. Enquanto a trajetória ela pode ser entendida como uma linha que liga todas as posições do movimento ao longo do tempo, né, como eu deixei resumido aqui embaixo, e como a gente pode observar a trajetória dessa lancha nesse laguinho, a gente vê a trajetória dessa lancha por esse rastro que ela deixa, né, atrás dela. E esse rastro nos faz uma ideia de que temos um histórico aí, né? Eu sei que a lancha se locomoveu justamente ao longo do tempo, justamente por causa desses
vários pontos de água que ficaram com uma leve espuma, né, nessa trajetória, ou ao longo do tempo. Antes de falar sobre velocidade e aceleração, eu preciso que vocês recordem que, dependendo do ponto de observação, ou seja, do referencial, se vocês observarem um estudante atirando um estojo, ele correndo na nossa direção e ele deixa cair um estojo. A minha observação vai ser que o estojo vai de cima a baixo, né? Na vertical, uma linha reta. Agora, se eu observar de lado, espero que vocês lembrem, a gente vai ter uma outra noção, que não somente esse objeto está indo de cima a baixo, mas ele está indo como que aos poucos de cima a baixo, indo numa trajetória curva, né? Então eu espero que vocês lembrem que, dependendo do ponto de observação, a gente tem trajetórias descritas de modos diferentes. Então a velocidade, e a velocidade que a gente mais trabalhou em sala de aula, é aquela velocidade escalar, é a velocidade que considera puramente o valor numérico. A velocidade, no entanto, ela também pode considerar, além do valor numérico, a direção e o sentido. Direção norte-sul e o sentido norte, né? Ou direção norte-sul, sentido sul. Então, são fatores, a velocidade vetorial, que influenciam a gente na hora da análise, né? Se a gente botar uma régua no equador que vai em sentido positivo para o norte e em sentido negativo para o sul, né? Então a gente vai ter uma direção norte-sul, que é a direção da nossa régua, e se eu correr do equador até o polo norte, né, eu vou ter um deslocamento em relação à minha posição inicial ao longo do tempo. Então eu posso calcular a velocidade desse meu deslocamento, imaginando que eu quero fazer esse deslocamento em tantos dias. Qual é que é a velocidade que eu vou precisar atingir para fazer acontecer esse meu deslocamento, né? Minha velocidade vetorial vai ter que ser mais 5.000 km por hora para que eu chegue em, sei lá, 3, 4 horas no Polo Norte. Estou chutando bem chutado aqui, tá? Agora, então, essa velocidade vetorial, ela tem um sentido, ela tem uma direção também. Se eu quiser reverter, ou quiser comparar ideias, tipo, agora estou mudando o meu sentido, estou indo para o sul, mas a minha velocidade vai continuar a mesma em valores numéricos. Agora eu vou só inverter, eu vou levar tantos dias para chegar do Polo Norte ao Polo Sul, seguindo o mesmo valor de velocidade, mas como eu estou invertendo a posição, eu vou inverter o meu sinal, a minha ideia. A gente não trabalhou muito isso em sala de aula, mas é importante que a gente tenha isso em mente, que a velocidade pode considerar também a direção e o sentido em relação ao espaço, mas a gente usou mais a velocidade escalar. Então, a velocidade média, ela é uma medida de rapidez de um corpo em movimento. Então, como a gente fez em experimentos no laboratório, como a gente discutiu em sala de aula, a velocidade média, ela é uma definida como a razão entre o deslocamento percorrido e o tempo gasto nesse trajeto. Então, se a gente tiver como comparação uma pista de atletismo, por exemplo, a gente vai ter a metragem dessa pista de atletismo e o tempo de que aquela atleta ou aquele atleta levaram para percorrer essa pista, né, e concluir essa prova. Geralmente a gente se trata sobre velocidade em unidades diferentes, né, metros por segundo e quilômetros por hora. Já mostrei para vocês, retornando aqui, mostrei para vocês que a gente consegue converter essas unidades de uma para outra, né? De metros por segundo, eu quero falar, na verdade, em quilômetros por hora, né? Porque
por algum motivo eu precisei fazer essa conversão, né? Então, se eu quiser dizer que o carro estava percorrendo, sei lá, 50 quilômetros por hora dentro de Porto Alegre, mas eu tenho que percorrer, na verdade, 50 metros. Eu preciso fazer essa conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, porque para mim é ser como comparar logicamente, fisicamente, coisas comparáveis. Eu preciso comparar metros com metros e quilômetros com quilômetros. Muitas vezes essa comparação vai ser necessária. Aí tivemos esse exemplo, espero que vocês lembrem e tenham anotado qual é que era a relação. Então, quando um atleta percorre os 100 metros rasos em 10 segundos e eu quero saber qual é que era a velocidade média desse atleta, eu faço simplesmente a razão entre deslocamento sobre tempo. Deslocamento 100 metros e o tempo 10 segundos. A velocidade média, ou a rapidez média desse objeto, ou desse atleta, desculpa, é 10 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo, este atleta percorreu 10 metros. A aceleração, por outro lado, é a razão entre a velocidade, ou da variação da velocidade, a cada segundo, a cada tempo, ou medida de tempo gasto nesse trajeto. A gente precisa saber ou lembrar que não há uma grandeza chamada desaceleração, mas muitas vezes a gente fala desaceleração de modo coloquial, assim como se fosse corriqueiro, né? Então, se um objeto vai acelerando ao longo de um tempo de observação, a gente sabe que ele está acelerando porque as medidas de velocidade vão aumentando de tempos em tempos. Tá? Então, a gente consegue dizer, resumir essa ideia de que a velocidade aumentou de tempos em tempos durante essa minha observação, dizendo que houve uma aceleração. E por fim, nós fizemos a nossa prática no eClass, que foi a prática que o vídeo também está disponível para observar lá na nossa plataforma do Bernoulli, certo? Eu vou fazer um segundo vídeo para prática de exercícios, para também não fazer com que esse fique muito longo, certo, galera? Então, até mais.